Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam bem, tranquilos nas suas residências, nas suas casas. Nós estamos passando por esse momento de distanciamento social, mas se Deus permitir, logo estaremos juntos novamente. Então, para a gente conseguir levar a aprendizagem a vocês de uma forma mais tranquila, nós estamos preparando videoaulas. Essa é a primeira videoaula de matemática e nós trataremos do assunto sequências numéricas, tá? E depois, posteriormente, progressão aritmética, que é o que está previsto no nosso currículo para a primeira série do ensino médio. A sequência numérica é toda sequência que envolve números ou figuras. Na verdade, nós podemos trabalhar com sequência de uma forma muito generalizada. O que seria uma sequência? É uma sequência que obedece uma regra. Um exemplo, o diário de classe do professor, ele segue uma sequência alfabética, pois os nomes eles vêm em ordem alfabética, né? Nós temos outras situações que eu também elenquei aqui no material que vai chegar aí para vocês entre essa semana e o início da próxima, que são o calendário, né? O calendário, ele é feito na sequência ali dos dias, 1, 2, 3, 4, é uma sequência numérica com a razão 1, que a gente vai aprender lá em progressão aritmética. Para esse início de aula, a gente vai tratar então das sequências numéricas. Vocês vão ter aí, sequência é todo conjunto ou grupo no qual seus elementos estão escritos em uma determinada ordem, tá ok? Continuando. As sequências numéricas, elas podem ser classificadas em sequência finita, que é naquela sequência que os números têm fim, e sequência infinita, que é aquela que nós não conhecemos o último termo, e geralmente é representado pelas reticências ao final da numeração, indicando que ela continua. Falando da simbologia, nós temos que todos os termos de uma sequência serão representados pela letra A. Se estiver na primeira posição, será A1. Se estiver na segunda posição, A2. Na terceira, A3. E assim por diante. Como exemplo, nós temos o exercício seguinte: determine os 3 primeiros elementos de uma sequência tal que AN é igual a 10 elevado a N mais 1. Para a resolução, nós precisamos entender o que o exercício está pedindo e o que o exercício está dando. O exercício pediu que encontrássemos os 3 primeiros elementos da sequência, sendo que ele deu uma equação, uma fórmula para que nós encontrássemos esses primeiros elementos. Então, quando quisermos encontrar o elemento A1, significa que ele estará na posição 1. Então, na fórmula, em todos os lugares que estiver a letra N, nós vamos substituir pelo número 1. Quando quisermos encontrar a posição 2, o termo que está na posição 2, nós substituiremos todas as letras N da fórmula pelo número 2. Quando quisermos encontrar o termo que está na posição 3, nós vamos substituir todos os N's com o número 3 e calcular normalmente. Continuando a resolução, nós temos pela equação AN igual 10 elevado a N mais 1. Se queremos encontrar a posição, o termo que está na primeira posição, substituiremos o N por 1. Ficará A1 é igual a 10 elevado à primeira potência mais 1. Pela ordem de sequência de resolução matemática, nós temos que resolver primeiro as potenciações e radiciações. Em seguida, se houver multiplicações e divisões,
E por último, se ainda houver adições e subtrações. Nesse caso, nós temos uma potência e uma soma, então uma adição. Então, resolveremos a potência, 10 elevado a 1. Então, nós teremos A1 é igual a 10 mais 1. A1 será 11. Então, o primeiro termo dessa sequência valerá 11. Para encontrarmos o segundo termo da sequência, substituindo ainda o n agora por 2, teremos A2 é igual a 10 elevado ao quadrado mais 1. 10 ao quadrado é 100, mais 1 da fórmula que continua. Então, o termo que ocupa a segunda posição valerá 101. E para encontrar o terceiro termo da sequência, A3 é igual a 10 elevado à terceira mais 1. 10 elevado à terceira é 1000, mais 1 da equação, A3 valerá 1001. Ou seja, os três primeiros termos dessa sequência numérica será 11, 101 e 1001. No material que está chegando para vocês, nós temos uma lista de exercícios. O exercício 3 da lista é um exercício muito parecido com o exemplo que acabamos de resolver, mas ele pede para que se encontre apenas o terceiro termo da progressão aritmética. Então, nesse caso, vocês utilizarão o termo dado no exercício e substituirão onde houver n, vocês substituirão por 3, que é equivalente ao terceiro termo da PA. E assim vocês encontrarão o valor que está na terceira posição da progressão aritmética. Nesse momento, trataremos do tema 2, progressão aritmética. A progressão aritmética é uma sequência que possui a seguinte definição: a diferença entre dois termos consecutivos é sempre igual a uma constante, que será chamada de razão da PA e que tem como símbolo a letra R. Qual a diferença entre progressão aritmética e sequência numérica? Na sequência numérica, nós não temos uma constante entre o primeiro e o segundo termo, entre o segundo e o terceiro e o quarto. A diferença entre esses valores pode ser valores diferenciados. Na progressão aritmética, para eles serem representados, esse valor terá que ser igual em cada uma das subtrações. O que significa isso? Se eu tenho uma progressão aritmética, significa que quando eu pegar o segundo termo e subtrair o primeiro, vai dar um valor. Esse mesmo valor vai ter que ser dado na subtração do terceiro pelo segundo, no quarto termo menos o terceiro, no quinto termo menos o quarto. Então, todas as vezes que tiver a subtração entre um termo e o seu anterior, tem que ser dado o mesmo valor. Por isso é chamado constante. Nesse primeiro exemplo, nós temos a progressão aritmética chamada A, representada pelos termos 1, 5, 9, 13 e continua. Então, nós temos que identificar que foi dado o primeiro termo que vale 1, o segundo termo que vale 5, o terceiro que vale 9, o quarto que vale 13. E se trata de uma sequência infinita. Para encontrar a razão, nós faremos o segundo termo menos o primeiro. Ou seja, 5 menos 1, o resultado será 4. Logo, nós chamamos a razão desta progressão aritmética igual a 4. Nós podemos verificar com as sequências seguintes, para verificarmos mesmo se é uma progressão aritmética. Então, todas as outras razões terão que dar 4. Como podemos observar, A3 menos A2 será 9 menos 5 igual a 4. A4 menos A3 será 13 menos 9, que é igual a 4. Assim, verificamos que se trata de uma progressão aritmética de razão 4. As progressões podem ser regidas por várias fórmulas que atendam às sequências numéricas, mas trabalhamos com frequência com a fórmula do termo geral de uma PA, que é dada por
AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Nos atentemos nessa fórmula que nós temos para resolução uma soma, uma subtração e uma multiplicação. Pela ordem de resolução dos exercícios, deveríamos sempre resolver a multiplicação primeiro. No entanto, nesta fórmula nós encontramos valores entre parênteses. E, pela obrigatoriedade, pela matemática, nós também resolvemos inicialmente o que estiver dentro dos parênteses. Então, para a resolução dessa equação, nós faremos primeiro a subtração porque está dentro dos parênteses, posteriormente a multiplicação e, por último, realizaremos a soma com o primeiro termo da sequência. Pela simbologia, temos que a N é um termo que está em alguma posição que queremos encontrar ou queremos descobrir. A1 é o primeiro termo da sequência. N, a posição do termo a ser encontrado ou do qual se está falando, ou o número de termos que existem na sequência. E R é a razão da progressão aritmética. Nesse exemplo, nós temos: calcule o quingentésimo termo da PA, que começa, nesse caso, com 2, 5 e é infinita. Para a resolução, primeiro nós temos que encontrar o que se pede e o que se tem. Ele pediu para que nós encontrássemos o quingentésimo termo da sequência, Então, no lugar do N, nós substituiremos por 500. Também por esse enunciado, nós podemos perceber que o primeiro termo vale 1, o segundo termo vale 5. Podemos calcular a razão. Razão, poderemos fazer A2 menos A1, ou seja, o segundo termo menos o primeiro, que será 5 menos 2. 5 menos 2 é 3, logo encontramos que a razão vale 3. Continuando a resolução, nós vamos substituir os termos na fórmula do termo geral da PA. A N igual a 1 mais N menos 1 vezes R. No lugar onde temos N, substituiremos por 500. No lugar do A1, substituiremos o valor do primeiro termo, no caso 2. E onde nós temos o R, que é a razão, substituiremos pelo seu valor, que será 3. Pela ordem matemática, resolvemos primeiro o que está dentro dos parênteses, 500 menos 1, 499. Em seguida, resolvemos a multiplicação, 499 vezes 3 é igual a 1.497. Por último, somamos com o valor 2, referente ao primeiro termo. Então, 2 mais 1.497, encontramos que o quingentésimo termo da sequência será 1.499. O exercício da lista, que é referente a esse conteúdo, um deles é o exercício 7, que pede para calcular o 31º termo de uma progressão aritmética de primeiro termo 2 e razão 3, ou seja, onde tiver N, vamos substituir por 31, que representa o 31º. Onde tiver o A1, que é o primeiro termo, substituiremos por 2. E onde tiver o R, que representa a razão, substituiremos pelo número 3. O último tema dessa aula, o terceiro, será soma dos termos de uma progressão aritmética finita. Aí apresentamos uma fórmula geral para cálculo dos termos de uma PA finita, onde teremos Sn é igual a A1 mais AN vezes N dividido por 2. Vale lembrar, pessoal, nós temos novamente valores entre parênteses. Esses valores têm que ser calculados primeiro e depois a escolha entre a multiplicação e a divisão fica a cargo do aluno ou do professor de quem estiver resolvendo, tá? A ordem entre multiplicação e divisão, ela não altera o resultado, ok? Então, nós podemos fazer primeiro a multiplicação e depois dividir, ou fazer a divisão e, por último, a multiplicação, sem prejuízo dos valores. Como simbologia, nós temos Sn, que representa a soma de todos os termos. A1
que representa o primeiro termo da PA, a N representa o último termo da PA e N a quantidade de termos que existem na PA. No exemplo, para esse tema, nós temos, dada a PA 2, 4, 6, 8, 10, continua, calcule a soma dos seus 100 primeiros termos. Para resolução, primeiro, encontremos o que se pede e o que se tem. Ele pediu inicialmente para calcularmos a soma dos 100 primeiros termos. Nos deu o primeiro termo, que vale 2, nos deu o segundo termo, que vale 4, e a partir do primeiro e segundo termo, nós podemos encontrar a razão. Ele não deu, mas nós podemos encontrar. Basta subtrair o segundo termo menos o primeiro. Ou seja, 4 menos 2, a razão dessa PA valerá 2. Nós utilizamos a fórmula dada, Sn igual a 1 mais a n vezes n, dividido por 2. Precisamos conhecer a 1, que nós já temos, precisamos conhecer o A100, que nós teremos que encontrar, e número de termos, no caso, n igual a 100, que nós já temos. Ele deu no enunciado os 100 primeiros termos. Primeiro calculamos a 100, que é o centésimo termo, através da fórmula do termo geral de uma PA. Veja a seguir. Para calcular a 100, o que nós faremos? Pegamos a fórmula geral, a n igual a 1 mais n menos 1 vezes r. No lugar do n, substituímos por 100. No lugar do A1, substituímos o valor do primeiro termo, que será 2. E no lugar do r, substituímos o valor da razão que nós acabamos de encontrar, que vale 2 também. Ficará a 100 é igual a 2 mais 100 menos 1 vezes 2. Resolvemos primeiro o que está dentro dos parênteses. 100 menos 1, 99. Então, nós teremos a 100 igual a 2 mais 99 vezes 2. Pela ordem de resolução, primeiro resolvemos a multiplicação. 99 vezes 2 é igual a 198. Somando com o primeiro termo da progressão, 2 mais 198, nós encontramos que o centésimo termo valerá 200. Por fim, vamos calcular a soma dos 100 termos, que será S100. Por fim, substituímos na fórmula da soma dos termos, que será Sn, que será a soma, né? Igual a A1, que é o primeiro termo, mais a n, que é o centésimo termo, vezes n, que é o número de posições, no caso 100, dividido por 2. Temos valores entre parênteses, então resolvemos eles primeiro. Então, 2 mais 200 será igual a 202. Teremos a soma dos 100 primeiros termos é igual a 202 vezes 100 dividido por 2. A partir daí, podemos resolver tanto a multiplicação quanto a divisão na ordem de preferência. No caso aqui, eu resolvi primeiro a multiplicação. Então, 202 vezes 100 é igual a 20.200, dividido por 2. Logo, nós encontramos que a soma dos 100 primeiros termos é igual a 10.100. Um exercício na lista que está muito parecido com esse exemplo é o primeiro exercício, que fala em relação à progressão aritmética 10, 17, 24, continua, determine o primeiro termo, que já é dado, só de olhar para a sequência, o 10º termo que vocês terão que calcular com a fórmula do termo geral, aquela que é a n igual a 1 mais n menos 1 vezes r. E na letra C, o item C, ele pede a soma dos termos A10 mais A20, ou seja, o A10 vocês já encontraram o valor no item B, vocês vão calcular o termo 20 e fazer a soma dos dois termos. Tá ok, pessoal? Bem, pessoal, assim chegamos ao final da nossa primeira videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado. E está chegando também junto com o material para vocês uma lista de exercícios com vários itens. Tem exercícios enviados por mim e também os exercícios da apostila. Finalizando, vocês me devolvem pelos canais que estão nesse material para vocês.
Eu espero que vocês consigam fazer com tranquilidade, mas se tiverem alguma dúvida, podem me procurar também por esses canais aí de atendimento que eu estou passando para vocês na lista, tá ok? Muito obrigada pela atenção, eu espero que vocês tenham aí uma semana abençoada e logo estaremos juntos, se Deus quiser. Até mais!